Boa noite, queridos. Vamos Lucas capítulo 15. Versículo 3. Isto. Posso ler? Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Santo Espírito, esta é a tua palavra, e nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, na esperança de que o Senhor revele a tua palavra, de que o Senhor revele a Cristo, ó Santo Espírito. Paizinho querido, muito obrigado por esse tempo que o Senhor preparou para cada um de nós. Quantas coisas precisou acontecer de forma a contribuir para que a gente estivesse aqui. Quanto cuidado, quanto detalhe que a gente nem sonha. Muito obrigado, Pai. Dá-nos a alegria de que, em abrindo a Tua palavra, o Teu Espírito revele a Cristo e a gente possa Te conhecer um pouco mais, Senhor, porque na face de Cristo nós tivemos. E quando nós Te conhecemos, Senhor, nós confiamos em Ti. Revela a Tua palavra em cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom, estou voltando de uma longa ausência, né? Estive pregando fora, acho que 3 terças-feiras, mas o Senhor me deu o privilégio de estar aqui com vocês hoje e poder abrir a palavra e poder meditar um pouquinho nela. Esses 2 textos que nós lemos, eles estão na realidade num bloco maior. O outro texto eu não vou ler porque vocês conhecem bem, que é o texto que nós temos trabalhado aqui de forma intensa, que é o texto do pródigo, do filho pródigo. Eles estão num bloco só, num momento só em que Jesus se propõe a ensinar, e ele é muito próprio para falar do tema que a gente nos propôs a estudar aqui, que é a questão da desconstrução da religião. A ideia de você ir tirando aquilo que estava erigido como uma fortaleza, aquilo que Paulo vai falar que há uma necessidade de que haja uma operação de armas que não podem ser carnais, mas armas que são espirituais, que são únicas
ou as únicas que podem de fato limpar a nossa mente, tirar da nossa cabeça pensamentos que foram erigidos e formatados em nós e que acaba de alguma forma impedindo com que a gente conheça Deus na pessoa de Jesus Cristo. Talvez a gente diga, não, mas eu sou um novo nascido, eu tenho uma experiência com o Senhor. Bom, não estamos falando disso. Uma criança, quando é nova nascida, ela necessariamente não sabe quem é o pai. Ela vai aprendendo isso num processo. E quanto mais o pai vai se revelando, quanto mais intimidade ela tem com o pai, mais ela vai crescendo nessa realidade. Então não estou falando aqui de um aferidor de experiência, estou falando ou de salvação ou não salvação. Estou falando de vida cristã. Muitas vezes na nossa caminhada existem esses entulhos, aquilo que nós chamamos de cultura, de tradição, de religiosidade, aquilo que os sabidos vão chamar de antropologia, de sociologia, de psicologia. Todas essas coisas às vezes têm um papel de formatar a nossa visão, enviesar a nossa mente e o nosso olhar, e isso não é incomum acontecer na relação com Deus. Eu mesmo já contei várias histórias aqui, uma delas que marcou e que eu vejo que foi uma semente para acontecer isso que acontece às terças-feiras aqui na Colina da Graça, o Desconstruindo a Religião. É um dia que eu estava orando ao Senhor já na caminhada há muitos anos, há mais de uma década na caminhada com o Senhor, mas fui orar e não sabia, Deus estava distante. Chamei Deus de Deus e Ele desapareceu, chamei de Pai e eu desapareci, e fiz uma oração simples do tipo, Deus, na boa, quem é o Senhor? E aí Ele começa a se revelar a partir de um texto das Escrituras, de um filme e de uma literatura, de um livro. E eu comecei a me chocar, porque eu nunca tinha visto Deus daquela forma. O texto era Mateus 17, quando o Senhor está no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor, e Ele está lá com Pedro, com Tiago, com João, e de repente aparece Moisés e Elias. Jesus é glorificado, e de repente está tudo muito bom ali. Pedro fala assim, vamos fazer umas cabanas para nós aqui, que tá legal. Mas quando o pai entra no processo, a coisa muda de figura, o medo toma o coração daqueles caras, e eles se lançam com o rosto em terra. Por quê? Porque quando a gente está diante de um poder que a gente desconhece, a gente tem medo. Quando a gente não conhece o caráter de uma glória, a gente tem medo. Por isso que todas as Escrituras são recheadas de manifestações, de epifanias, de teofanias, onde o que segue é um ser humano apavorado e medroso. E Jesus então toca os ombros desses homens. Antes disso, Deus fala, o Pai fala, este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. E Jesus vai, se aproxima e toca no ombro desses discípulos apavorados, e o texto vai dizer que eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão somente a Jesus. É como se o Pai estivesse me dizendo, você quer saber como eu sou? Este é o meu Filho amado, é Ele que você deve ouvir. É como se o Pai estivesse me dizendo, você quer saber como eu ajo, como eu penso? A ninguém viram, senão somente a Jesus. A lei é insuficiente para me revelar na figura de Moisés. Os profetas são insuficientes para me revelar na figura de Elias. A pessoa principal do profetismo e a pessoa principal da lei. Este é o meu Filho amado. E aí comecei uma leitura do Novo Testamento com este desejo no coração e com esta lente sobre os meus olhos, que era, eu quero ver o meu Pai, eu quero saber quem é meu Pai a partir de Jesus. E aí eu comecei a me surpreender, porque eu comecei a ver um Pai que eu nunca tinha visto, eu comecei a ver um Deus que eu nunca tinha visto, e era chocante aquilo para mim. Muita coisa foi caindo, e de tempos em tempos o Senhor vai dando um plus nesse processo, e cada dia a gente se choca um pouquinho mais, porque de fato a gente não sabe quem é Deus. A gente não tem noção do que a gente está envolvido. A gente não tem noção do tamanho do amor de Deus por nós. A gente fala isso de boca para fora. A gente fala sem saber nada. Nada, absolutamente nada. Nem o calcanhar dele, como Moisés viu, a gente viu.
A gente está tateando. Deus nos ama muito e é um amor incompreensível, inimaginável, impensável. E a obra de Jesus Cristo é algo tremendo e poderosa. E a gente está aí se debatendo nas nossas questões, se debatendo com os nossos medos, como se Deus não houvesse. Cristãos com medo de morrer, com medo do amanhã, ansioso por causa da Dilma. E ai meu Deus, o que vai acontecer? E se? E a gente está assim porque a gente não conhece Deus. E porque a gente não conhece o Senhor, algumas coisas são fundamentais nesse processo. E uma dessas coisas o Senhor está mostrando aqui com essas 3 parábolas. A parábola onde o filho chega e diz: Pai, dá minha parte dos bens que me cabe, que é a parábola que eu não li. Eu li aqui, está no contexto, porque o contexto hoje para nós é fundamental. É um contar da nossa história, da história humana, do que nós fizemos enquanto humanidade. E o contexto aqui dessas 3 parábolas é um só: perdição. É a ovelha que se perdeu, a dracma que se perdeu e o filho que se perdeu, ou os filhos que se perderam. Existem 2 maneiras de se perder, do ponto de vista que é apresentado a partir do versículo 11 na parábola do filho pródigo. Jesus abarca essas 2 realidades. A primeira dela é um contexto onde Deus não existe. Hoje é comum, nos tempos de hoje, esta maneira de ver o mundo. Quando a Bíblia foi escrita, e recentemente, nunca nada foi visto dessa maneira. O mundo sempre foi visto, na antiguidade, como um mundo povoado de deuses. A gente precisa entender que Moisés, quando escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, entendendo aqui como que ele que escreveu, ele escreve para o seu vizinho. O seu vizinho tem uma visão onde tem lá o Deus da chuva, o Deus do fogo, o Deus da fertilidade, o Deus não sei da onde, e você precisa aí se equilibrar entre agradar um Deus, não desagradar o outro, para que as coisas possam acontecer de forma satisfatória, você ter uma vida tranquila, menos atarefada, menos preocupada, enfim. E ele está dizendo, não, só existe um Deus. E daí ele começa a dar a sua visão de mundo. Mas hoje nós vivemos num mundo onde a ideia de que Deus não existe é uma ideia forte em muita gente. Talvez hoje a Europa seja considerada a primeira sociedade pós-cristã que nós temos na história, né? Ou seja, uma ideia muito forte de que Deus não existe. Jesus abarca aqui as 2 possibilidades. Você pode viver a sua vida, se perder na sua caminhada como alguém que simplesmente cortou Deus da sua existência, tirou o significado absoluto de Deus para você, ou você pode também viver uma existência onde Deus faz parte, mas chegar no mesmo destino que o outro, não ter um destino comum com aquele que vive de forma de uma cosmovisão onde Deus não existe. Ambos colocam numa distância. O que Jesus faz na parábola do filho pródigo é sintetizar as 2 maneiras de se perder e também de ressignificar ou de significar o que está em xeque aí como perda. E aí nós temos na primeira parábola Jesus falando de uma ovelha que se perde, e ele começa a dizer que qual de vós não deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu? Bom, nenhum de nós faríamos isso. Nenhum de nós deixaríamos as 99 no deserto e nos proporíamos a ir atrás daquela que se perdeu. Porque nós temos uma maneira de buscar o valor, ou de mensurar as coisas a partir do valor que é um valor comercial, de um valor que trata com mérito, com desempenho, com barganhas. E quando você compara uma ovelha com 99, o valor dessa uma ovelha é muito menor do que as 99 ovelhas.
Nada justifica a ação desse pastor de deixar as 99 e ir atrás daquela uma, a não ser o valor que ele dá àquela uma. Na religião a gente percebe muito isso, porque o que é trabalhado na nossa cabeça é que a ação de Deus em relação a nós depende do valor que nós temos em nós, de um valor que é intrínseco a nós. Então, se você é alguém que se envolve muito com a religião, se você é alguém que se envolve muito com as atividades da sua religião, e o outro não se envolve tanto, logo Deus tem razões para andar em sua direção. Deus tem razões para poder abençoar mais a sua vida do que a vida do outro. Afinal de contas, você é alguém que vale mais para Deus. Por que você vale mais para Deus? Porque você tem um valor agregado maior. Mas o valor que nós temos é o valor que Deus nos dá. E é justamente o que Jesus está dizendo aqui. O pastor vai atrás da ovelha não porque ela tem um valor superior, mas porque ele ama a ovelha. E o amor que ele tem à ovelha é o valor da ovelha. Eu sei que eu não valho nada, mas o problema é o seguinte: Deus me amou, meu irmão, e agora vai ser difícil você bancar esse preço. Vai ser difícil a sua opinião ser mais importante do que a opinião de Deus a meu respeito. Ainda que eu concorde com você que eu não valha nada, mas Deus me amou, esse é o valor nosso. Eu fico tentando muitas vezes encontrar um valor em mim que justifique o amor de Deus por mim, mas eu não encontro. Eu sempre conto a historinha de que eu gostaria de não ser amado por Deus. Eu vejo em mim que o meu desejo mesmo lá é de ser admirado por Ele. Eu quero encontrar em mim algo que justifique esse amor por mim, porque este amor me constrange. Como Paulo vai dizer, o amor de Cristo nos constrange. É constrangedor ser amado e não ter em si, ou não ser em si, a razão desse amor. Deus nos ama porque Ele é amor. Caso contrário, a gênese do amor não estaria em Deus, estaria em nós. Deus não teria outra alternativa a não ser nos amar, porque a razão do amor de Deus seria o mesmo. Mas o fato é que Deus é amor e por isso nos ama, independente do que nós somos. Nós experimentamos um pouco disso quando nós temos filhos. Ainda que existam processos adoecedores nas relações humanas, contudo, uma relação razoavelmente saudável sabe que um filho nosso faz muita coisa errada, mas não importa o que ele faz. A gente ama ele. Talvez ele não faça tudo o que nós gostaríamos que ele fizesse. Talvez ele não venha a ser tudo aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. Mas independente disso, a gente ama o nosso filho. Às vezes a gente também, pressionado por essa cosmovisão religiosa que permeia toda a estrutura social que nós estamos encharcados ou mergulhados, também transferimos a mesma realidade para as nossas relações com os nossos filhos e às vezes criamos um ideal de nossos filhos que eles não conseguem atingir. E muita gente sofre com isso, porque a gente acaba amando mais o ideal que a gente criou do que o próprio filho que nós temos, e comunicando para o nosso filho que ele fracassou no ideal que nós criamos, e isso é difícil para eles. Então aí você encontra as palavras malditas, no sentido de mal faladas, eu quero dizer, mal colocadas, as brigas, as discussões, as ranhas, as dificuldades, porque a gente tenta fazer a pessoa ser algo que ela não é. Mas Deus não. Deus sabe exatamente quem é você, Deus sabe exatamente quem sou eu, e se Ele quiser nos amar de fato, Ele precisa nos amar como nós somos. Caso contrário, não é o amor de Deus. Caso contrário, é um amor humano. O amor humano, ele é sustentado pelo outro. Até você entender que o amor não está no outro, ou mesmo quando a gente não consegue deixar de amar, a gente enfia aí uma série de cobranças, né? A gente não consegue largar o ser que só faz as coisas erradas, mas a gente cobra, a gente diz, você não fez isso, você fez aquilo, você é assim, você é assado, e daqui a pouco a relação se transforma numa tortura também. Mas aqui não,
Não tem nenhuma razão para esse pastor largar essa ovelha. A única razão é o amor. Se ele ama essa ovelha, o valor dessa ovelha é o amor. E isso é o que o Evangelho de Deus nos fala. Aliás, Paulo vai nos ensinar que se nós podemos fazer tudo. Sem a motivação do amor, tudo que nós podemos fazer se torna nada. A gente pode até dar os nossos bens, pode dar o nosso próprio corpo para ser queimado, mas sem amor, isto nada seria. Se a motivação disso não é o amor. Eu estava pregando na Assembleia de Deus na outra terça-feira que eu não pude estar aqui, e eu disse lá para ele: se a sua obediência a Deus é fruto do seu medo de Deus, você não conhece Deus e a sua obediência é pecado. Você não está agindo por fé, portanto você está pecando, porque isso fala de um desconhecimento absoluto de Deus. Se o amor de Deus não mudar a sua vida, pode ter certeza que a ameaça do inferno não fará. A ameaça do inferno pode no máximo mudar o seu comportamento, pode mudar a sua situação, a sua condição, só quem muda é o amor de Deus. Ou ignoreis vós que é a bondade de Deus que vos conduz ao arrependimento. É por isso que existe tanta gente sem arrependimento, porque muita gente envolvida com a igreja não se percebe amada por Deus, não percebe a bondade de Deus. Quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, o filho que fica diz isto: há quanto tempo estou convosco sem jamais desobedecer uma de tuas ordens, e você nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. E o pai está dizendo assim: filho, tudo que eu tenho é teu, você não pegou porque você não quis. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: você nunca percebeu que eu te amei? O que você está falando para mim é um absurdo. Tem gente que está achando que Deus está devendo para elas, não tem alegria em estar diante de Deus, porque tudo que faz em relação a esta pseudo-divindade faz com o objetivo de adquirir direitos. Não faz por amor. O filho vive por amor ao pai, do amor do pai. O empregado vive do mérito e da dívida do patrão. Há uma distância enorme. Mas tem muita gente aí chateada com Deus, de beicinho com Deus, porque tem sido ensinada de que Deus só ama os bons. Deus só ama quem ora muito, Deus só ama quem lê bastante a Bíblia, Deus só ama quem dizima, Deus só ama quem faz tudo certo. Mas às vezes o cara está fazendo tudo certo, mas com a motivação errada. Aquilo não é fruto do amor. Ele fica na casa, ele não sai da casa, ele obedece tudo, ele faz tudo que é mandado, mas ele só vai fazendo aquilo para poder adquirir direitos. O seu coração vai endurecendo, ele não consegue celebrar a vida. O irmão que volta não lhe traz alegria, pelo contrário, lhe traz pesar. Ele se tornou uma pessoa má, ele se tornou uma pessoa pior, e ele nem percebeu isso. Ele foi se amalgamando com a maldade. E o que produziu esse coração tão duro? Fazer tudo certo. Fazer tudo certo com a motivação errada. Produzir uma pessoa pior. O meu filhinho pequenininho, ele é um tesouro. Ele é muito amável, muito carinhoso, mas ele tem uma personalidade muito forte e ele tem uma energia impressionante. E essas 2 semanas atrás, uma semana atrás, por aí, eu chego em casa e eu tinha ido pregar na presbiteriana, e quando eu voltei, a Lili tinha ido num aniversário. E quando eu voltei, ela estava meio jururu. Eu falei: o que aconteceu, amor? Ela falou: o Mateuzinho me deu um trabalhão hoje lá na festa, tive que sair mais cedo. E ele, enfim, pintou o sarandeco lá. Eu passei uma vergonha danada. Falei: meu amor, eu estava triste. Falei: gata. Aí fui ali com ela, o Senhor me deu umas palavras para dizer para ela, porque às vezes a gente fica aconselhando tanta gente, não tem nada para dizer para a mulher da gente, né? Mas eu falei: Senhor, dá uma palavra. E o Senhor deu, conversando e tal. E daí no outro dia ela foi no mercado, e chegou no mercado, ela viu uma criança surtada no plantão e a mãe sem saber o que fazer, e o moleque virando o saci dentro do supermercado. E aí ela olhou assim e falou assim: meu Deus, que dó dessa mãe. Como eu queria poder ajudá-la. Eu sei o que ela está passando. E antes ela dizia assim: essa criança não tem mãe, não? Mas como ela viveu o processo, e agora ela pôde ter compaixão da mãe.
Porque às vezes você está fazendo tudo certo, mas não dá nada certo. E quando a gente passa por um momento... Eu olhei para ela, depois que ela estava contando aqui, ela não tinha percebido, eu falei: amor, você viu como que o sofrimento serviu pelo menos para uma coisa? Para te dar um olhar mais ternura e misericórdia do outro? E às vezes a gente está fazendo tudo certo e aquilo está produzindo em nós justamente o contrário, um coração mais duro, do tipo: Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, detratores, malfeitores. Antes jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. A gente vai se tornando pessoa pior. É aquilo que Jesus vai dizer assim para os fariseus: vocês percorrem o mundo para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Prosélito era um gentil que se convertia à religião judaica. E ele diz assim: depois vocês os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. A pessoa é ficando tão boa, tão adequada, que vira o diabo. Não sei se vocês sabem, quem lutou para ser, quem era o sinete da perfeição era Satanás, né? Era Lúcifer. Lá em Ezequiel 28 a gente vê isso. E quem quis ser mais do que era, né? A ideia do perfeccionismo, esse negócio é um negócio do cão. Ele era o ISO do céu. Se você fizesse um trabalho, fosse bem feito, tivesse no padrão do céu, ele dava o carimbo. Se ele não desse o carimbo, você tinha que fazer de novo. Mas esse cara um dia achou que, porque ele era tudo aquilo, ele tinha o direito de subir acima do trono do Todo-Poderoso e se assentar no trono de Deus. Às vezes a gente está fazendo tudo direito e isso está nos dando tudo correto, e isso está nos dando o mesmo direito de Satanás. Pode falar, Fer. Eu terminei de ler essa semana um livro. Eu fui convidado para visitar o pessoal da igreja local, né? Uhum. E eu tenho alguns amigos de antigamente que estão lá, e eu fui até para encontrá-los. Uhum. E eu acabei dizendo, eles vendem os livros deles, são baratinhos. E eu escolhi um lá, há um tempo atrás, 1 ano mais ou menos. O título do livro é O Perigo do Lado Bom da Alma. Uhum. É escrito por um chinês, todos os autores deles são chineses, Uhum. mas fala exatamente sobre isso aí. E cita não só Satanás como Jó, Pedro, não me lembro mais quem. Porque Pedro queria fazer tudo, ele estava cheio de razão, até quando Jesus estava lá. Ele era um bom. Verdade. Ele achava que estava tudo certo. E no fim ele levou a repreensão mais de uma vez. Tem um textinho meu no blog Graça Bruta chamado Eu Me Arrependo de Ser Bom, que é do que Paulo se arrepende. Ele não se arrepende de ser maconheiro, prostituto, nada disso. Ele se arrepende de ser coerente com a Torá. Ele diz assim: não, eu e a lei não temos nenhum desacordo. Ele era fariseu. Não sei. Ele era perfeito. Segundo a lei, fariseu. Excedia em muitos os da minha idade. Segundo a justiça que havia na lei, irrepreensível. Ele vai dizer: mas considerei tudo isso como refúgio para ser achado nele, não tendo justiça própria, senão a que vem de Deus. Então, o grande perigo aqui nesse processo é desse amor que é entendido como algo que tem a sua origem em mim, no meu desempenho, na cor dos meus olhos, na minha perfeição, enfim. Não, esse amor está em Deus. Precisa ficar claro isso para nós. Deus nos ama porque Ele é amor. E o risco que está embutido aqui no texto, qual que é o risco de uma ovelha perdida? Risco de vida, certo? Aí ele entra num processo diferente que é bem parecido, mas aponta para uma outra realidade. Ele fala da dracma. Qual é a mulher que, tendo perdido, ele diz assim, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la?
Então a mulher tinha 10, perdeu uma, foi atrás dessa uma e saiu acendendo luz, varrendo, levantando as coisas até encontrá-lo. Essa é uma ação também que demonstra o jeito de Deus vir atrás de nós. Deus é quem vem atrás de nós. É assim que eu creio. Nenhum de nós vai até Deus. É o Senhor quem vem atrás. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque essa se discerne espiritualmente. O homem atrás não quer Deus, diz a palavra. O homem natural não quer Deus. Não há nenhum que entenda, não há ninguém que... Não há nenhum bom, não há nenhum sequer, não há um justo, não há nenhum que entenda, não há nenhum que queira Deus. Todos se extraviaram. É o que o filho faz, se extravia, sai, se perde. E qual é o problema dessa realidade aqui da dracma? Essa dracma, que é uma moeda, ela tem algum valor em si? Tem. Muito bem, Fernando. Vamos supor lá, ela vale lá R$1. Ela vale R$1. Só que você daria 10 centavos por R$1 perdido? No caso aí são R$9 por R$1 perdido. É, pode ser. Você daria isso, não? Você daria $10 mil por $1 milhão perdido? Por quê? Se você quiser, só me dá aqui $10 mil. Te dou $1 milhão perdido. Você vai ter que achar, sai caçando aí, acertar. Qual que é o problema? Você tem o valor intrínseco da moeda, o valor nominal da moeda. Ela não perde esse valor. Só que ela perde o seu telos, a sua razão de existir. O que você compra com uma moeda de R$1 perdida? Qual que é o telos da moeda? Nenhum. Mas qual que é o objetivo de uma moeda que você tem no bolso, de um dinheiro que você tem no bolso? Não é negociar, comprar? Ainda que a moeda exista, ainda que o valor esteja impresso nela, contudo, não faz absolutamente nenhum sentido. Ela perdeu o seu propósito. Não se negocia com uma moeda perdida. Você só negocia com a moeda que você tem em mãos. Ela deixou de existir? Perdeu o seu valor? Não, mas não tem mais propósito. Ela só poderá voltar a ter um telos, uma teleologia. Esse copo é feito para beber água, suco. Se você começa a carregar gasolina aqui, ele até serve para ir, mas não, você já está profanando a razão pela qual ele veio a existir. Dá para entender isso? E Jesus condensa isso na parábola do pródigo. E isto é todo o nosso risco quando nos perdemos. E quando a gente se perde? Você tem como se perder em casa? Eu não sei, eu acho que eu vou conseguir chegar. Tudo isso aqui é introdução, gente. Talvez eu consiga chegar hoje no assunto que eu quero falar com vocês. Jesus agora condensa as duas maneiras de as duas maneiras de nos perdermos e o risco que está nessa perdição. Enquanto uma tem o problema da vida, o outro tem o problema do significado, do sentido, do telos. Na parábola do pródigo você tem as duas coisas em um só. E preste atenção se esse não é o problema da humanidade hoje. A humanidade hoje está com um problema de vida. É interessante porque quando você vai para o texto de Lucas 15, a partir do versículo 11, no 12, a Bíblia vai dizer assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. A palavra haveres aí, quando você vai no original, é bios. Interessante, né? O que é essa palavra bio?
vida biológica. É isso que nós ganhamos quando rompemos com Deus, a nossa bios. Nós sabemos que nós somos um ser tricotômico, ainda que integral, ou seja, não há como ser homem sem as três realidades. Você não vê um homem espírito andando por aí, você não vê um homem alma andando por aí, e você não vê um homem corpo andando por aí. Para você ver um homem, você tem que ter um espírito, uma alma e um corpo, certo? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, matéria, corpo, soprou em suas narinas o fôlego de vidas, plural, o ruá, e o homem tornou-se alma vivente. Essa é a condição humana, essa é a dimensão humana. A Bíblia vai nos ensinar, Efésios trata sobre isso, e também em Gênesis, no capítulo 3, a gente aprende isso também. A Bíblia vai dizer que o homem, quando resolveu pegar a parte dos bens que lhe cabia e viver por conta própria, sendo ele mesmo aferidor do certo e do errado, ele rompeu com a vida. A vida é Deus. Ele passou a ser governado pela sua bios e pela sua alma. E o seu espírito perdeu a função. Porque qual que é a função do espírito no homem? João 4, o Senhor vai dizer à mulher samaritana que Deus é, e importa que os seus adoradores o adorem em Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Ou seja, Deus é espírito, e para que você tenha comunhão, relação com Deus, você precisa estar ligado na mesma dimensão. Entendem isso? Quando o espírito morreu, o homem passou a ser governado por uma alma, com um espírito morto. Não que ele deixou de ter um espírito, a Bíblia chama de um espírito morto, ou seja, não tem mais teleologia, razão de ser, não tem mais propósito. Porque dessa relação com o Pai havia uma influência para a minha alma, e isso se expressava no meu corpo. Quando eu fiquei morto para a dimensão espiritual, nós já trabalhamos a questão de morte na Bíblia, que é a falta de conexão não há relação com. Aí nós falamos, lembra da rosa, do gatinho, essas coisas? Lembram disso? Não lembram? Vou repetir então. Uma rosa tem vida? Tem vida. Quando você conta uma piada para a rosa, o que ela faz? Nada. Se você joga um novelo de lã para a rosa, o que ela faz? Nada. Um gatinho tem vida? Se você joga um novelo de lã para ele, o que ele faz? Ele interage, ele tem esta vida lúdica, mas a rosa não. Ambos têm vida, mas a rosa não tem vida para essa conexão lúdica, ela está morta para a ludicidade. Já o gato não. Porém, se você conta uma piada para o gato ri? Não, porque ele não tem conexão com essa dimensão da vida. Quando você está você sempre fica diante de um aparelho de segunda dimensão, que é a sua televisão. Na sua televisão você tem altura e largura. E você está na terceira dimensão, você está altura, largura e profundidade, certo? Você está na terceira, você vê quem está na segunda, certo? Quem está na segunda te vê? William Bonner vê você? Ou você acredita que quando você responde aquele boa noite que ele de fato está se dirigindo a você? Então, não há conexão, certo? Está morto para essa realidade. William Bonner não nos vê. A gente vê o William Bonner, mas ele não nos vê. Então, a gente passou a viver influenciado por essa alma e sujeitos a uma pseudo-espiritualidade. Quando a gente vai para o capítulo 12 de Apocalipse, a Bíblia vai dizer que Satanás, ou que Lúcifer, quando caiu com a terça parte dos anjos, certo? Eles são seres do céu? Agora não. Eles são da onde agora?
dos ares. Principados e potestade nos ares. Entre os ares e o céu existe um espaço aí, né? Para a gente poder entender, gente, a gente está falando aqui dentro da limitação da linguagem humana. Essa espiritualidade caída passou a interferir, a influenciar os seres humanos. Então, aquilo que a gente tem de espiritualidade, na realidade, não é que o nosso espírito está vivo ou que nós estamos abertos à dimensão espiritual. Tanto é que nós temos, na grande maioria, medo do processo. Mas nós ficamos sujeitos ao engano e passamos a viver da nossa bios, da nossa instintualidade. E isto se dá num processo, porque quanto mais a gente se afasta, mais risco de se perder nós temos. Eu estive agora no Paraguai e fiquei perdido lá das 3h30 da manhã às 9h30 da noite, das 3h30 da tarde às 9h30 da noite. Os caras misturam espanhol com guarani que você não entende nada, o telefone não funciona para lugar nenhum, você fica ali. Eu falei, Deus, vou ficar aqui parado. Fiquei parado, sem conhecer ninguém, sem ter ninguém, sem falar com ninguém, até que Deus enviou lá um enviado dele lá, e o cara encostou uma caminhonete do meu lado e falou: meu secretário disse que estás com problema. Eu falei, sim, sou predicador de la palavra, vim acá para falar em um congresso, pero não há ninguém. Aí ele: você é católico ou você é evangélico? Eu falei, não, eu sou evangélico, para ele entender. Aí ele disse, aqui todo mundo é católico, se é evangélico só tem 2 lugares. Eu falei, tá bom. Fiquei parado. Eu queria dizer assim, o que você quer que eu faça? Mas eu não podia dizer isso aí. Fiquei quieto. E daí ele me olhou e falou assim, vou confiar em você, estou com a minha filha e com a minha esposa aqui dentro do meu carro. Entra no meu carro e joga a mala aí na caminhonete, eu vou te levar lá. E ele me levou num acampamento que é como o nosso aqui da Canaã, mais ou menos, e era lá, e o pessoal cuidou e tal. Quando a gente está perdido, a gente começa a se distanciar, e a partir desse momento a gente começa a viver das nossas conclusões e pela força do nosso braço e segundo as nossas possibilidades. É isso que Jesus está narrando aqui quando ele diz que o filho disse, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele começa uma viagem. Essa é a história da humanidade. Então, quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 3, ou antes, quando a gente vai para Gênesis 1:26, por exemplo, qual que era o desejo de Deus para conosco? Qual que era o desejo, qual que era a intenção de Deus para com o gênero humano? Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil. Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele, certo? Então, nós já falamos aqui que a lógica desse processo é que Deus está querendo um filho, né? Porque quem que você quer que tenha a sua imagem, sua semelhança, seu caráter e governe sobre tudo que é seu, de forma mais lógica, a não ser um filho? Você quer dar isso pro vizinho? Não quer, né? Você quer que o seu filho... Então, o que está implícito nesse texto de Gênesis 1:26? Que Deus quis ser nosso pai. Ele quis gerar filhos. Por isso que Jesus vai ensinar, certo homem tinha 2 filhos. Nós já estudamos isso. Quando a serpente vem no capítulo 3 e nos convence de que nós deveríamos ser deuses, começa o nosso afastamento. O que acontece depois do pecado? Logo em seguida, há um medo de Deus, o homem se esconde, a relação com a mulher já fica complicada. Ele vai dizer assim, ó, a mulher que o Senhor me deu. Antes, como é que ele olhou para Eva e como é que ele falou para Eva antes do pecado? Quando o Senhor trouxe a Eva assim para Adão, o que se é? Ele falou, ela sou eu. Agora ela não era mais ele, agora ela era ela. Ela era a mulher que o Senhor... Você consegue perceber que
que existe uma cisão aqui relacional. E o texto vai dizer que eles estavam nus e não se envergonhavam. A partir daí, o que eles fizeram? Coseram folhas e se esconderam. O Senhor fala: Adão, onde é que você está? Ele fala: eu ouvi a sua voz no jardim, tive medo e me escondi. Ele fala: o que está acontecendo? Você se esconde do seu pai? Quando faz a arte. Não, mas isso já é o pecado. Mas o que me faz me esconder, o que me faz é o sentido de inadequação. Eu estou inadequado. E o que eu julgo, o que eu busco fazer quando eu me sinto inadequado? Procura adequação. A tanga é a adequação, é você tentar se fazer aceito de alguma forma. A partir daí ele já olha para Eva e diz assim, ele olha para a mulher que antes chamava varoa e ele dá um nome para ela. O nome dela agora é Eva, é mãe de todos os viventes. Logo em seguida disso, eles geram filhos. Nós já trabalhamos a ideia dos 2 filhos, Caim e Abel, mas lembre que certo homem tinha 2 filhos. E nós temos no capítulo 4 Caim e Abel. E o que Caim e Abel vão fazer? Nós falamos da geração, lembram disso? A Eva, quando gerou Caim, disse: adquiri um varão com o auxílio de Deus. E quando ela gera Abel, ela diz, o texto vai dizer, deu à luz. A palavra Caim significa aquisição, ganar, adquirir pelo ato da compra. Abel é vapor, vácuo, bafo. O verbo muda. Deus entra no processo como Deus entra no processo do filho que fica. Só que Deus entra no processo como um barganhador. Quando você adquire pelo ato da compra, o outro passa a ser um fornecedor seu, que só lhe dá aquilo porque você tem uma contrapartida. O filho que fica pensa do mesmo jeito, diz assim: há quanto tempo estou convosco sem jamais desobedecer uma das tuas ordens e nunca me destes um cabrito para eu queimar com os meus amigos. Não é nem com o pai, é com os amigos. Dá para entender a relação aqui ou não? Eles procuram fazer o que depois disso? O texto lá do capítulo 4, nós já estudamos, vai dizer que eles procuram oferecer algo a Deus. Eles procuram fazer um sacrifício, certo? Então eles constroem um altar. O que Caim traz? Fruto do seu trabalho. O que Abel traz? Uma ovelha. Tá, agora eu faço uma pergunta para você. Estamos no capítulo 4. Pense num processo, estamos nos afastando. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 4. Certo? O moleque, quando ele sai, pai, da minha parte dos bens que me cabe, ele não sai e já está a 50 quilômetros do pai. Não, ele sai a 1 metro, 2 metros, 3 metros, o portão de casa, a rua de casa, o bairro. Daí ele vai indo, certo? Então nós estamos aqui também saindo. Houve o pecado, começou. A primeira coisa que eles fazem é sacrificar um altar. Certo? Certo ou errado, gente? Tá. Depois acontece, Caim mata o seu irmão e ele é expulso. O que ele faz? Ele constrói uma cidade. O que é uma cidade? Refúgio é a busca. A cidade é essa busca do paraíso perdido. É tentar criar um ambiente onde eu possa me suprir de tudo e onde Deus seja desnecessário. Esta cidade começa a crescer e tal, e se desenvolver. E o que acontece? Os caras surtam no plantão, certo? Deus olha e fala: não vai dar para ficar assim desse jeito. Os caras foram longe demais. Eu vou mandar o dilúvio, certo? Imagine um mundo então onde houve um dilúvio. Nós já estamos mais distantes. E daí recomeça um processo novamente de repovoar a terra. Aí nós temos aquela figura do Nimrod que nós... Estou passando bem en passant aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Que ele vai construir... Lembra, o princípio do seu reino é Babel. Ele vai construir uma outra cidade.
e vai fazer o quê? Uma torre. E qual que é o objetivo? Chegar no céu. Olha agora a sutileza do processo. Eu quero chegar no céu do meu jeito. A gente começa a fazer tijolo, antes era pedra. Tá. Aí, isso já é capítulo 11. Quando nós temos o capítulo 12 de Gênesis, Deus fala, então eu vou mudar essa história, eu vou começar a me revelar de novo a esse povo. E ele escolhe um rapaz. Que rapaz é esse? Abraão. Muito bem. E o que Abraão faz logo depois do chamado de Deus? Constrói um altar. Certo? Da onde ele tirou isso? Lá para trás. O filho dele faz o quê? Constrói um altar. O neto dele faz o quê? Constrói um altar. Moisés faz o quê? Quando a gente está lá em Êxodo e o Senhor aparece a Moisés na sarça, Moisés diz assim: quem é você? Fale o teu nome para que eu diga aos meus. Ele diz assim: fala que o meu nome é Eu Sou, porque antes que houvesse, eu sou. Diga que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como é que Deus se identifica? Gente, presta atenção. Virou um panteão de deuses. Se chegar lá e falando que é Deus, não resolve o problema do cara. Ele quer saber de qual Deus você está falando. É o Deus da água, o Deus da fertilidade, é o Deus do vinho, é o Deus do céu, é o Deus do fogo, é o Deus da chuva, é o Deus do trovão. Que Deus você está falando? Porque nós nos perdemos. Ele fala, não, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o que Moisés faz? Constrói um altar. Deus vai respeitando esta antropologia, esta cultura, esta tradição. Mas aí, vamos comigo para o texto. 2 textos eu vou ler longos com vocês, para eu encerrar. Vamos para o texto de Hebreus, capítulo 10. Esse texto é profundo demais. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais. Não é que não pôde, é que nunca, jamais pôde. Nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Quando que Deus pediu sacrifício? De outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nestes sacrifícios faz-se recordação dos pecados todos os anos. Para que serviu os sacrifícios? Para você lembrar que você é um pecador. Mas vamos lá. Por quê? Porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados. É impossível. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes. Por que os caras fizeram? Deus não quis. Quando a gente vai se distanciando, a gente vai vivendo a partir das nossas conclusões. A gente vai achando, talvez, como o animal foi morto e com a pele cobriu-se a nudez de Adão e de Eva, a ideia que se construiu é: Deus gosta disso. Mas Deus não matou o animal para agradar a Ele.
Ele matou um animal para cobrir a necessidade do homem. Da mesma forma que nós temos no capítulo 15, a partir do verso 11 de Lucas, o pai matando o bezerro cevado, porque o filho voltou. Imagine o bezerro lá sossegado, de repente ele vê os peão do pai chegando, ele fala: "Ih, rapaz, essa rapaziada tá chegando aí, tá meio esquisito essa rapaziada." Aí o povo começa a cercar ele, apartar ele. Ele fala: "Ai, meu Deus, vou pra Deus, o que eu fiz, meu Deus?" Daí ele olha, tem uma peixeira desse tamanho e fala: "Mas escuta, por que você vai matar? O que eu fiz de errado?" Ele fala: "Não foi você que fez nada de errado. Quem fez de errado foi o filho do patrão." Ele fala: "Mas o que eu tenho a ver com isso?" Pois é, queridão. É o sangue do inocente. É o que Jesus fez por nós. É Jesus quem morreu para pagar pelos nossos pecados. Ou seja, aquilo lá está apontando para o sacrifício de Cristo. Mas aquilo não é por causa de uma necessidade do Pai, é por causa de uma necessidade nossa. E aí ele vai dizer: "Sacrifício e oferta não quisestes, antes corpo me preparastes. Não te deleitastes em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou," falando Jesus, "no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo." Por que Deus pode agir em direção a nós? Por causa do sacrifício do Cordeiro. Todo sacrifício fora do sacrifício do Cordeiro é um sacrifício vão. Não funciona, é impotente, é incapaz, não tem como tirar pecado. Deus não se agrada, Deus não gosta. Deus nunca pediu isto. Mas isto é uma conclusão, porque isto reverbera hoje na nossa realidade, 2015, como? Você precisa sacrificar para Deus. Normalmente sacrifício tem a ver com grana, ou tem a ver com joelho ralado em escada, ou tem a ver com fome. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus Cristo não é suficiente. Porque a gente acha que o nosso Deus é um Deus sádico. Mas quando você viu um Deus sádico? É um Pai de amor. Mas nós fomos tão longe na nossa religiosidade. Nós trocamos o Evangelho por uma religião sem fundamento em Deus e na sua palavra, sem fundamento algum na revelação de Deus na sua palavra, e passamos a tratar com mascate perverso um Deus que mais parece o diabo. E o que Deus está fazendo é respeitando a nossa antropologia, a nossa cultura banal, a nossa cegueira. E está falando assim: já que vocês acham que é assim, vamos fazer o seguinte, vamos organizar esse processo. Moisés, você vai fazer tudo conforme eu te mandar. Para quê? Para apontar para o Cordeiro. Isso aqui vai servir de sombra. Mas uma vez que a realidade chegou, joga fora toda a sombra. Ninguém se relaciona com sombra. A sombra traz informações importantes. Você vê se é uma mulher, um homem está chegando, você vê se é alto, se é baixo, se é um cachorro. Mas depois que você está diante da realidade, você não fica abraçando sombra. Você não fica olhando para a sombra para ver como uma pessoa é. Nós não nos relacionamos com sombra. Com sombra nós deduzimos, achamos. Mas Jesus fala assim: olha para a minha cara. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê ao Pai. Veja o quanto eu amo você. Veja até onde o Pai foi longe para poder te trazer de volta. Porque eu te amo. Olha o que o Pai foi capaz de fazer. Porque Ele é bom. Ele não quer nada seu, Ele quer se dar a você. Ele não tem prazer em ajuntamento solene. Ele não tem prazer em sacrifício, em oblação, em nada disso. Ele só tem prazer no sacrifício do seu Cordeiro. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João. E Deus disse assim: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu contentamento, ou o meu prazer. Esta religião louca que faz do sacrifício de Jesus um sacrifício medíocre,
que fala que o sangue do cordeiro não é suficiente. Você diz assim, mas eu não falo isso. Fala! Quando? Quando eu não considero ele suficiente, cabal, aquilo que a Bíblia acabou de dizer, uma vez por todas. Quando eu me apresento diante do Pai, através dos meus expedientes, da minha tanga, da minha adequação moral, de toda a minha bondade, que tem o poder de transformar meu coração em pedra, de se aproximar diante de Deus com qualquer outro sacrifício que não seja o sacrifício do Cordeiro, dado de graça. Mas pastor, se você falar que é de graça, a gente vai perder o poder sobre o rebanho. Como é que a gente vai extorquir o rebanho? Nós temos que ser o atravessador do processo. Deus tem o produto, o rebanho tem o dinheiro e nós somos o corretor do processo. Se eu falar que é de graça, os caras vão falar, então tá beleza. Então, amados, mas nós estamos aqui para falar só do Evangelho. E no Evangelho Deus faz de graça. Sabe por quê? Quanto você tem na carteira aí para pagar a Deus? Quanto você tem na carteira no banco para pagar o sacrifício do sangue do Cordeiro? O que você tem que é teu? Deus vai dizer, quem primeiro me deu a mim para que eu possa restituí-lo? Tudo é vosso, e voz de Cristo, e Cristo de Deus. Se a gente quiser fugir de Deus, a gente precisa saber que o nosso fôlego e as nossas pernas é dom de Deus, é presente do Pai, é graça. Mas esse Evangelho aí, eu perco controle sobre o rebanho, porque eu quero o rebanho para mim, eu não quero o rebanho para o pastor, o bom pastor. Eu acho que o rebanho é meu, a igreja é minha. Vocês entendem isso, gente? Então eu vou parando por aqui, porque eu estou começando a ficar nervoso. Eu já deu... Não, eu vou parando por aqui, ali. Eu vou continuar na próxima. Mas eu só quero que vocês tenham em mente esse distanciamento e as nossas conclusões acerca de Deus e como isso nos aflige hoje. Quanta perturbação nós carregamos na nossa alma por não descansar no amor de um Deus que só perguntará isso para nós, segundo o Brenan. Você realmente creu que eu te amei? Ou você acha que eu não te conheço? Que eu te comprei enganado? Você realmente creu que eu te amei, Elinho? É a única coisa que ele vai perguntar naquele dia. Aí, gente, quando a gente está diante desse amor, é igual Pedro. Pedro negou o Senhor 3 vezes, já que você citou Pedro, vou citar ele também. E Jesus aparece para ele, depois de ele ter negado 3 vezes, fala assim: Pedro, você me ama? O que você responderia? Ele diz: não, eu gosto do Senhor demais. Ele falou o amor diferente. Mas é verdade, o amor é diferente. Aí ele falou: não, estou perguntando se você me ama, Pedro. Não, o Senhor é bacana. Pedrão, estou perguntando se você me ama. Aí ele fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó: ainda que a minha vida diga o contrário, o Senhor é o único que tem a condição de olhar dentro do meu peito e saber que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E aí o Senhor fala assim: cuida do que eu vim buscar, apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque quem está nas mãos de Jesus não tem como dar errado, porque é sustentado pela ação do Cordeiro, pelo sacrifício do Cordeiro. Se você está em Cristo, a sua vida não tem como dar errado, irmão. Ele começa e ele termina, e ele é fiel para completar a obra que ele começou na minha e na sua vida. Toda a nossa insegurança, o nosso medo, a nossa jactância, a nossa presunção de que temos algo a oferecer a Deus é fruto da nossa ignorância de Deus e da distância que nós fomos. Mas Deus vai nos levar, e nem que for no chiqueiro, Ele vai nos trazer de volta, vai dizer: vem para casa, filho,
Quem sabe o Evangelho é consciência. É um encharcar de consciência daquele que diz assim: o que eu estou fazendo na minha vida? Ou dentro da igreja ou fora dela. O filho que fica está na mesma estação que o filho que sai. Ele olha para o pai e vê o pai como um patrão e se vê como um empregado. Há quanto tempo te sirvo? O outro diz assim: eu vou voltar lá. Não dá para eu comprar, não dá para eu ser filho, mas dá para eu ser empregado. Os dois estão na mesma posição. Dá para entender isso, gente? Um dentro e outro fora, mas no mesmo lugar, vendo um pai como um patrão e se vendo como um empregado. Estão na mesma estação. O único problema que eu vejo ali é que a cortina fecha e o filho que ficou fica do lado de fora. O outro lá no chiqueiro pelo menos teve a consciência. É por isso que Jesus disse assim: as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Falando aos religiosos. Jesus é demais, né, gente? Você já imaginou reunir o Sinédrio? Junta aí, ó, o Conselho de Pastores de Londrina, ó, a CNBB, tá tudo reunido assim. E você chega pros caras e fala: eu quero dizer pra vocês o seguinte, ó, as putas vão entrar primeiro que vocês no reino de Deus. Os caras ficam bravos com você, cara. Não, mas é Jesus. Por quê? Porque quando a pessoa que está identificada com o pecado de forma histórica, ela sabe disso. O outro que está iludido com a religião acha que é bom, não aceita a graça. A graça é uma ofensa para o seu mérito. Nós fomos entregar comida para os moradores de rua e nós chegamos diante de um cara. Ele estava com um carrinho mais ou menos da altura de esteta aqui, cheio de papel. E aí eu me aproximei dele e falei assim, ele estava com a mulher dele também puxando o carrinho. E assim, uma figura que você não dá um cruzeiro pro cara, um feijão para ele. Aliás, é bom ler Dostoiévski, Crime e Castigo, vocês vão entender o que eu estou falando. E de repente nós falamos assim: nós viemos trazer aqui uma comida para você e tal. E ele falou: oh, muito obrigado e tal. Aí eu falei assim: a gente pode orar com você? Aí ele disse assim: espera. Aí ele se arrumou um pouquinho assim e se ajoelhou. Daí o rapaz que estava comigo disse assim: não precisa se ajoelhar não. Daí ele olhou para o rapaz e falou assim: diante dos reis, nós nos apresentamos de joelho. Aí eu falei assim: todo mundo de joelho. Todos nós nos ajoelhamos e oramos. A gente está o tempo inteiro enchendo o peito de ar e a gente nem lembrou de agradecer a Deus. Sabe por quê? A gente acha que é direito nosso. Dá minha parte dos bens que me cabe. Segura aí, amado. 5 minutinhos. A gente acha que a nossa condição social, a nossa condição intelectual, as oportunidades que Deus nos dá, a nossa vida, a nossa vida, tudo isso é nosso. E isso é graça de Deus, bondade de Deus. Para que quem sabe a gente fala assim: Senhor. E na vitória de Cristo nós temos uma notícia boa. Você pode morrer, que não dá nada. Nem se você morrer você vai viver. E se isso não mudar a sua vida, de tal forma que você fala: pai, onde é que o senhor está? Eu quero saber o que o senhor está fazendo. Pai, fala comigo, para onde eu vou? Aquilo que Jesus vai dizer: eu só faço o que vejo o pai fazendo, segundo ele fala, eu julgo. Se a obediência no seu coração não for fruto desse amor de Deus, então não tem razão a sua obediência. Só vai servir para te deixar com o coração mais duro e dizer assim: eu não sou como os demais homens. Não sei se vocês conseguem perceber alguma diferença entre evangelho e religião, gente. Depois de 3 anos. Mas cara, tá feio. A gente continua na hora que Deus permitir. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo. Dá-nos a graça de te ouvir e de te conhecer por meio da tua palavra.
que é teu filho. Senhor, dá-nos um espírito de discernimento para poder farejar tudo aquilo que não vem de ti, que não encontra ninho em Jesus. E dá-nos, Senhor, alegria em proclamar esta boa notícia, Senhor, porque o Senhor tem nos dito desde o começo que isto é algo que o Senhor quer fazer com toda a terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Senhor, dá-nos coragem de sermos anunciadores das boas novas em nome de Jesus. Amém.